Eu estava tão bem comportada, tão certinha, e tá hoje, só porque eu mudei, botei o computador numa mesinha, pronto. Obrigada, viu? Não sei quem que falou, Renata? Obrigada, viu? Então, só fazendo, então, eu vou fazer um rapidinho, só para ficar na gravação, né, para vocês não deixarem de assistir o filme Amor, né, que trata da questão de dois idosos que vivem junto, ela desenvolve um quadro de AVC e demência, e aí nós temos uma história muito impressionante de um cuidador, né, um cuidador masculino, né, e todo o processo que resolve cuidar sozinho, da esposa e com todas as dificuldades e tal, tem uma pressão da filha, tem uma pressão de outras pessoas também, de que ele deveria procurar médicos, até a questão dela ser eventualmente institucionalizada e tal, né? Mas ele não aceita, e aí o filme tem um fim surpreendente, né? Que eu não vou contar para vocês, mas realmente é muito interessante e muito profundo o filme, né? Os dois atores são Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva, né? Ela concorreu ao Oscar como melhor atriz, mas acabou que uma outra atriz ganhou, né? E o diretor é o Michael Haneke. Eu tenho algum material sobre isso, mas não tenho como encaminhar para vocês, porque o material está na USP, então, por enquanto, não tenho. Se por acaso for para lá e conseguir pegar o meu computador de lá, então eu tento passar para vocês. Mas vocês podem assistir, que vale a pena. E a questão, então, da institucionalização dos idosos, né, é uma questão que no filme aparece de alguma maneira, né? Mas eu me lembro que na aula passada não falei sobre, eu pelo menos não mencionei muito, então eu gostaria de fazer aqui um pequeno acréscimo, até porque eu fiz estudos sobre o tema da morte nas instituições e fiz também em instituições de longa permanência para idosos, que é o nome atual, né? Até uma questão interessante, né? Porque já se falava sobre asilos, né? E aí tem a ideia de asilar, né? De excluir, tem assim um preconceito bastante grande em relação às instituições, né? Se a gente pensa que algumas instituições têm como função isolar, discriminar, excluir, né? Como Goffman, um autor que estudou muito a questão das instituições e as instituições totais, o nome asilo realmente não é um nome interessante, né, por conta disso, mas a gente sabe que só modificar o nome não resolve a questão, né, tem muita questão que a gente precisa discutir, né? Recebeu também o nome de residenciais, em muitos lugares é conhecido como residenciais, e aí, nesse sentido, né, ele traz a ideia de que essa instituição pode ser uma residência para os idosos. E aí tem toda uma discussão, né? Tem muitas instituições públicas, tem instituições filantrópicas e tem instituições pagas, né? Tem poucas, né? Mas tem essas modalidades, né? E há uma discussão, hoje tem uma regulamentação dessas instituições, né, porque além de ser um espaço de residência, de cuidados dos idosos, de ter atividades também e de não discriminar o idoso, não colocar ele à parte e tal. Mas o Brasil é um dos lugares onde mais preconceito existe em relação às instituições, né? Talvez a ideia muito que é a família o principal responsável pelo cuidado do idoso, né? E isso tem até uma recomendação que seja, mas hoje é uma discussão bastante grande se a casa, se o domicílio, né, se o idoso fica na sua casa, ou muitas vezes ele acaba indo para a casa dos filhos, ou dos netos, ou de outros familiares, e aí a discussão é se a casa ou domicílio de uma outra pessoa que não seja o idoso é uma boa coisa ou não. Né? Isso é sempre o melhor
que se pode oferecer. Claro, se você tem uma família continente, uma família que pode cuidar, se tem toda a disponibilidade para isso, é bem interessante, sim. Mas, em muitos casos, não tem essa facilidade, então, essa utopia de que é melhor em casa nem sempre é verdade, né? Muitas vezes o idoso fica sozinho, porque todos vão trabalhar, né? Muitas vezes ele não tem as condições boas para o seu cuidado, porque a casa não tem condições adequadas e tal. Então, tem várias discussões a respeito disso. Mas, por outro lado, tem instituições que são verdadeiras arapucas, né? São lugares com muito descuido, volta e meia a televisão mostra, né? E tal, como há situações de extremo descaso, de desrespeito em relação ao idoso, enfim, né? Isso é uma questão que é importante nas públicas e nas privadas, não é só nas instituições públicas, e tem instituições públicas boas também, né? Então, tem uma mistura de situações, tem essa regulamentação, como eu falei, mas muitas vezes ela não é seguida, né? Então, e existe, o Brasil é um dos países onde menos se institucionaliza o idoso, porque ainda existe uma percepção bastante forte de que você institucionalizar um idoso significa abandono, significa desamor e tal. Então, tem um pouco essa questão ainda bastante presente na realidade brasileira, né? A instituição, por exemplo, onde a gente realizou o filme, né, ela é uma instituição cara, né, a mensalidade é bem cara, mas ela tem como ela é uma sociedade beneficente, ela tem o X% de gratuidade, né? Então, tem residentes que têm gratuidade, mas claro que a fila é muito grande, né? Assim, tem várias outras instituições que são beneficentes, tem ligadas a hospitais, por exemplo, o Albert Einstein tem instituição, o Hospital Santa Catarina tem instituição, tem as da prefeitura, tem hoje um sistema que chama Hospital Dia, então a pessoa vai de manhã e volta à noite, que é, em muitos casos, uma boa solução, né, para durante o dia, né? E sempre elas são avaliadas entre as suas acomodações, a questão da equipe, dos cuidados, e de ter também os cuidados de saúde, né? A instituição não é hospital, né, mas ela tendo uma relação com os hospitais, e hoje em dia existem instituições relacionadas com cuidados paliativos. Então, São Camilo é um exemplo, o Lar Santana, enfim, existem instituições, então, que fazem essa relação entre cuidados paliativos que são oferecidos dentro da própria instituição. Uma das coisas que é muito complicado, por exemplo, quando o idoso adoece e não tem uma conexão entre a instituição e o hospital, então aí se fazem coisas, às vezes, muito complexas e procedimentos que não são aqueles que são indicados, enfim, existe um certo ruído ou uma certa ruptura em relação a isso, né? Muitas instituições têm uma vocação religiosa, então, tem vários grupos espíritas, por exemplo, senhoras católicas, deve ter várias evangélicas, enfim, tem várias dos judeus, enfim. Mas, de uma certa forma, as instituições não atendem só os membros daquela religião, mas é claro que os hábitos, ou as atividades e tal são gerenciadas de alguma forma pela questão religiosa. Eu tive, durante o meu tempo ativo como docente, três pessoas que fizeram um estudo sobre o tema da morte nas instituições de longa permanência, né? E aí eu vi que o tema é absolutamente proibido nessas instituições, o que é uma coisa que é bastante estranha, né? Porque vocês podem entender que longa permanência quer dizer o seguinte: desde que a pessoa se é internada
ela fica normalmente até a sua morte, né? É muito difícil, é muito difícil, por exemplo, uma pessoa entrar numa instituição e sair. Claro que pode existir, tal, tem algumas situações que são temporárias, né, porque o idoso tem alguma circunstância que ele precisa de um cuidado e tal, mas na maior parte das vezes é definitiva. Então, ela pode ser longa mesmo, contando o número de anos, mas ela pode ter uma compreensão do longo, né, a ver com até o momento da sua morte, né? E aí me surpreendeu muito, né, na primeira pesquisa que foi feita por uma aluna do terceiro ano, terceiro, quarto ano, nós fomos usar o filme, esse filme, né, falando de morte com idoso, nós fomos realizar na instituição e estava tudo combinado. Quando nós chegamos lá para passar o filme para os idosos e para os funcionários, enfim, fazer uma sessão e abrir para discussão, a diretora disse para nós que nós não podíamos passar o filme porque o filme falava sobre morte. E aí nós perguntamos por quê, né, que não poderia passar o filme, né, sendo idoso, sendo um espaço de discussão para falar sobre a morte, como finalização da vida e tal. Ela disse que não queria submeter os idosos a sofrimento desnecessário. Aí eu perguntei como é que era, né? Bom, eu tentei conversar com a diretora, a aluna ficou com tanta raiva, né? Era né, uma coisa que ela não conseguia entender de jeito nenhum, né? E aí nós fomos conversando sobre isso e a diretora trouxe algumas pérolas, né, do tipo que ela sabia muito bem o que os idosos sentiam. Ela conhecia os idosos que moravam na instituição e ela conhecia os idosos. E ela sabia que eles não tinham sofrimento nenhum, que a morte era uma passagem e que a gente não deveria falar sobre esses temas, porque isso não é assunto para se falar e iria criar um sofrimento desnecessário, né? Bom, a gente tentou levar a discussão até onde foi possível, né? E, enfim, foi uma situação bastante complicada, né? Porque você imaginar, né, para nós que somos psicólogos, que uma pessoa, né, seja ela diretora ou quem quer que seja, tenha o conhecimento sobre todos os sentimentos de todas as pessoas que moram lá, como se fossem um bloco homogêneo, né, e todo mundo fosse do mesmo jeito. E outra coisa, que falar sobre morte obrigatoriamente é causar sofrimento, é não permitir os sentimentos e tal. Bom, a gente fez uma bela análise sobre o assunto. Infelizmente, não pudemos mostrar para os idosos, não foi possível, mas a gente, então, conversou com os funcionários. Então, passou o filme para os funcionários e a gente abriu uma discussão e foi interessante. Eles falaram realmente que eles não tinham preparo, e que era uma situação bastante difícil quando morria um idoso, né, porque eles não falavam sobre isso, simplesmente o dia continuava normalmente, como se nada houvesse, né, e era muitas vezes pessoas que eram amigas, pessoas próximas e tal, ninguém falava nada sobre o assunto, e que também eles não sabiam o que falar, né, que a morte era um assunto difícil, mas já que não podiam falar, né, então eles não falavam sobre o tema. Então, vocês veem que se a gente pensa assim, bom, na escola é difícil falar sobre a morte porque o educador não está preparado, na instituição de longa permanência para idosos, em algumas delas não se fala sobre morte, em hipótese nenhuma, né? E aí, enfim, as pessoas vão morrendo, né? E ninguém fala sobre isso, o que é uma sensação muito ruim, né? Numa outra instituição, né? Foram duas alunas, né? E aí a gente pôde mostrar para os idosos, né? Os que puderam participar e os que quiseram puderam conversar a respeito, alguns choraram, lembraram de pessoas que eles perderam e tal. Então, houve um espaço de diálogo, né, de alguma maneira, mas com muito poucos residentes.
né? E, há, logicamente, residentes que não teriam condição mesmo, porque tinham um quadro de demência e tal, né? Mas os que puderam participar, essa discussão foi bem interessante. Então, uma forma totalmente diferente. Eles não falam sobre morte também na instituição, os funcionários, né? E tem sempre essa controvérsia, né? Se a gente vai falar sobre morte, vai causar sofrimento. Então, melhor não falar sobre isso, porque tem um pouco a ideia na instituição de não provocar nenhuma situação de desequilíbrio ou de mal-estar e tal, porque eles não sabem como lidar. Então, melhor deixar quieto, né? Então, vamos dizer, na instituição de longa permanência para idosos, onde a morte faz parte, né, porque ela vai acontecer com os residentes, porque por causa disso mesmo, né, que eles ficam até o momento da sua morte. Em muitas delas não se fala sobre o assunto, porque é melhor não causar sofrimento ou qualquer tipo de perturbação, né? Então, isso é uma coisa bastante triste. Em tempos posteriores, eu fiz algumas intervenções numa instituição de São Paulo, né, que tem várias casas e tal, e foi muito interessante, né? A própria os profissionais, aí o trabalho foi feito principalmente com os profissionais, né? E eles tinham bastante interesse em conversar sobre o assunto, porque eles não sabiam como conversar sobre o assunto com idosos. Né? Eles trabalham com idosos, eles vivem várias circunstâncias dessas, mas não sabem como falar, né? Então, tem uma questão quando a gente pensa assim, por que que uma pessoa não sabe como falar, né? Numa delas teve uma situação até bastante constrangedora, né, que eles trouxeram para a discussão, né, nessa roda que a gente fez com os funcionários, porque assim havia uma organização dentro da instituição de que os cuidadores, porque assim existem vários níveis de profissional dentro de uma instituição, né? Você tem os cuidadores que são contratados pela instituição, você tem os cuidadores que são contratados pelos familiares, né? É uma instituição paga e tal. Mas esses mesmos cuidadores contratados pela instituição, eles não têm uma formação universitária, né? Eles têm um curso de preparação para cuidador, e quando acontecia uma morte, eles não podiam falar sobre esta morte para a pessoa de quem eles cuidavam, só depois que um profissional da instituição, profissional universitário, que fosse psicólogo, enfermeiro, alguém que tivesse formação universitária, informasse sobre essa morte, né? Olha que coisa absurda. Então, você cuida de uma pessoa, você está o dia a dia com essa pessoa. E o que aconteceu? Que a idosa perguntou para a cuidadora o que aconteceu com a fulana. E ela não podia responder que ela tinha morrido, né? E ela desconversou, falou que não estava lá, que estava internada, falou alguma coisa assim, mas ela já tinha morrido, né? Quando a idosa soube que a amiga, colega dela tinha falecido, ela ficou muito. Ela queria demitir a cuidadora, que, enfim, queria causar lá, porque ela disse: Olha, você mente para mim, eu não tenho mais confiança em você, né? Você não me contou que ela tinha. Já vamos chegar na tua questão, Sara. Ah, ela, ela, ela disse: Eu perdi a confiança em você, você mentiu para mim. Criou uma situação terrível. Aí a gente conversou sobre isso, né? Por que, que o cuidador, a pessoa que está mais próxima, tem mais contato, né, com o residente, não pode falar, né? Claro, a gente pode pensar, tem algumas coisas, como você vai falar e tal, mas é a pessoa, muitas vezes, que o idoso tem mais confiança,
né? Então, tem essas questões, tem um prurido muito grande em relação à morte nessas instituições, o que é uma coisa para se conversar, questionar e tal, né? Fala, Sara. Não, é que assim, você estava falando sobre essa questão da morte em LPI, e LPI tem muitas questões muito complicadas, né? Que eu procurei várias para minha pesquisa, para poder fazer algumas entrevistas dentro das instituições, e assim, eu recebi vários nãos, assim, de todas as instituições que eu fui, assim. Porque, e muitas, assim, eu sabia que morava, por exemplo, uma travesti lá, e elas se recusavam, assim, a instituição se recusava, falava que não morava nenhuma travesti lá, e elas se recusavam a falar sobre isso, assim, os profissionais da instituição, sendo que, assim, a gente sabia, estava claro que moravam pessoas lá que eram transexuais, travestis, e a instituição se recusava a falar sobre isso e a permitir até que a pessoa que morasse lá dentro desse uma entrevista. É bem complicado mesmo. Você Eles tem têm muitos. razão. Bom, aí no seu caso ainda tem mais uma intercorrência, né, em relação ao estigma que existe em relação à questão de ser transexual ou ser, né, e além de também na instituição ter o estigma em relação a essas pessoas e a instituição ter um resguardo, vamos dizer, até excessivo com qualquer tipo de pesquisa, de entrada, de qualquer coisa nesse sentido. Parece, em alguns lugares parece que é um castelo assim que você não pode adentrar. Então é difícil mesmo. Mas não desista, Sara. Continua o seu trabalho, acho que é muito importante, né? É, eu acho que a gente precisa chegar nesses lugares para poder entender o que significa isso. Porque, veja, para muitos, a gente viu né, no filme e tal, muitos idosos que acabam sendo. Primeiro, a gente precisa saber se o idoso foi por vontade própria ou foi internado, né? E aí também como que ele se coloca em relação a isso, enfim, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, mas é uma instituição que precisa ser estudada, precisa ser compreendida, porque tem muitas pessoas que vão passar muitos anos lá, né? Então, isso é uma questão importante, pensar como é este lugar, como é esta ambientação, como é esse cuidado, porque não é só a questão, por exemplo, da higiene ou da alimentação e tal, mas a questão de que é um ser humano, às vezes a biografia das pessoas se perde, né? Eu lembro, por exemplo, de várias visitas que eu fiz em instituições, né, aquelas imagens, por exemplo, das pessoas sentadas em volta de uma TV, né, que fica ligado o dia inteiro, né, e não tem um contato, uma relação, uma proximidade, né? Muitas vezes pessoas que têm quadros de demência em diversos níveis, né? E aquela não conversa, aquele não contato, aquele não ter atividades, né? Então, são discussões importantes, né, para a gente pensar na dignidade de uma pessoa no final da sua vida, né? E como trabalhar, por exemplo, a questão, muitos idosos levam um tempo para compreender por que eles foram institucionalizados, né? Em alguns casos poderiam não ser, em outros casos não tem outro jeito, né? Então, essa é uma discussão importante para ser feita, né? Existem combinados, né? O filme Amor tem um combinado entre o casal sobre a não institucionalização. Isso cria um certo conflito lá que vale a pena ser visto. Então, tem esses combinados, tem muitas vezes uma visão, né, de que você institucionalizar o idoso é abandono, né? Mas nem sempre é. Às vezes o abandono maior é se ele fica em casa, né? Então, tem, às vezes, com violência, às vezes, com uma série de coisas. Então, tem estudos hoje. Tem uma autora que se chama, está na bibliografia de vocês, a bibliografia expandida,
né? Aquela que está no site do laboratório. Tá? Ali tem uma bibliografia expandida, e na área de envelhecimento tem sobre uma autora do IPEA, que chama Camarano, não me lembro agora o primeiro nome dela, e ela faz vários estudos. Tem um livro que eu consultei, é de 2010, então já deve ter atualizações, né? E ela faz um estudo muito. O livro inteiro, né? Dei uma olhada lá, é sobre instituições de longa permanência e a questão do final de vida, né? Então, queria trazer essa questão para vocês, né? Que eu não falei na aula passada, mas eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Quer dizer, bom não tá, né? Mas eu acho que esse é um tema que talvez ainda volte, né? Pelo tema que a gente vai começar hoje, né? Então, queridos alunos, para a gente introduzir a questão do luto, eu preparei uma aula, né, que eu apresentei para o grupo Apoiar, que é o grupo aí do IP, que faz acolhimento de pessoas, entre outras coisas, de pessoas enlutadas. Tem alguém aqui do grupo que participa do Apoiar? Não? Bom, é um trabalho bem legal, coordenado pela Leila Tardivo, que é da clínica, e a Helena Rosa, que é do PSA, do nosso programa. Né? Faz um trabalho bem legal, né, de acolhimento, e aqui na pandemia tem. A Beatriz está no Apoiar. Eu dei uma palestra enfim, mas eu resolvi usar porque eu achei que o material está interessante, né? E tem uma parte também sobre a pandemia que eu vou querer discutir com vocês na questão do luto, né? Porque o luto foi muito afetado, né? Os processos de luto foram muito afetados na pandemia, né? Então, acho que a gente vai poder discutir algumas coisas. Só para eu saber, alguém da turma nunca passou por um processo de luto? Emily, você não passou? Assim, de morte, não, mas perdas, outros lutos simbólicos, sim, né? Tá bom. Então, aqui nós já temos uma questão importante, né, que foi trazida, que luto não é só por morte, tá? Luto é por perdas significativas que a gente tenha na vida, tá? Então, bom, eu resolvi fazer essa aposta e acertando agora com a Emily, que não estamos falando só de luto por morte, eu estou falando de uma situação que todos vocês já vivenciaram, tá certo? Posso partir desse pressuposto? Então, eu estou falando de uma situação que afeta a todos nós, né? Mas afeta de maneiras muito singulares ou muito próprias e tem vários fatores que interferem. Então, você põe para mim, Esther? Eu já aprendi a pôr, mas eu prefiro quando a Esther põe. Será que eu mandei o certo? Estou achando estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui, Esther. É. Bom, vamos lá. Algumas coisas são comuns, depois eu vejo se eu tenho que acrescentar outras coisas. Vocês sabem que o luto, nós estamos entrando agora na parte temática do curso, né? Então, a gente vai falar de luto,
A gente vai falar da questão dos comportamentos autodestrutivos, autolesões e suicídio, dos quais nós vamos desfrutar de uma ou duas aulas da Esther. Nós vamos falar sobre a aproximação da morte e cuidados paliativos, e nós vamos falar sobre bioética no final de vida, né? Então, nós falamos sobre o contexto sócio-histórico-cultural, nós falamos sobre as fases do desenvolvimento e agora nós vamos entrar nos temas. Então, a gente vai compondo este jogo de xadrez, né, que é muito importante para entender esses temas, que, vamos dizer, no caso dos profissionais de saúde, vai ser parte da nossa tarefa, e aqui, principalmente no IP, né, é um dos temas que possivelmente a gente vai encontrar em qualquer trabalho que a gente faça, né? E aí os que não são da psicologia ou são de outras áreas, a gente vai tentar ver aproximações também. Mas a questão do luto, eu não posso imaginar um psicólogo que não tenha conhecimentos ou pelo menos alguma discussão ou reflexão sobre esse tema, se ele vai trabalhar numa escola, se ele vai trabalhar numa instituição, outra qualquer, né, judicial, ou, enfim, qualquer outra que se possa imaginar, numa empresa, né, numa indústria, num hospital, na atenção primária, onde quer que seja que um psicólogo vá trabalhar, a questão do luto está presente, e, logicamente, para quem vai trabalhar em consultório também, né, em atendimentos individuais em grupo, algum tipo de processo de perda vai ser lidado, né? Então, essa é uma questão importante, né, para a gente pensar como que vai ser a nossa abordagem, né? Então, vamos lá. Então, aí, como essa é uma aula, né, que preparada, né, de alguma forma eu vou falar sobre isso aqui. Eu não preciso falar, porque a gente já falou sobre a morte domada, a morte interdita, né, do Philippe Arrier, falamos sobre a morte rehumanizada, o trabalho da Kubler-Ross e da Cicely Saunders, e falamos da morte escancarada, das mortes violentas e tal. Então, esse é o contexto, mais ou menos, que está presente na época que nós vivemos. Então, se a gente pensa em termos de morte domada ou de morte rehumanizada, nós vamos falar sobre luto, nós vamos falar sobre perdas, nós vamos cuidar de pessoas em sofrimento por várias instâncias, né? Se nós tivermos dentro do espectro da morte interdita, a gente vai começar a observar que muitos rituais são impedidos, são diminuídos, não se fala a respeito, né? Por exemplo, o que eu contei sobre as instituições, por exemplo, né? E aqui no caso das ILPIs, a gente vê que nós estamos na modalidade da morte interdita, porque a morte deve ser oculta. A morte não é tanto a questão da vergonha, mas o medo que falar sobre morte causa sofrimento, né? Então, você usa uma perspectiva de colocar embaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Então, a rotina ocorre normalmente quando uma pessoa morre. E aí, muitas vezes, o sentimento de quem fica é que quando a pessoa morrer, vai acontecer a mesma coisa, né? Você simplesmente esquece e você apaga, né? Então, essas são questões importantes para a gente pensar. Então, aqui já respondendo, né, já respondi um pouquinho para vocês, né? Então, a gente vai trabalhar com as mortes concretas e com as mortes simbólicas. Então, as mortes concretas, o que tem de novo nessa situação, né, é que a gente vai trabalhar com a perda de pessoas significativas. Então, o que é o luto? Eu acho que nesse conjunto de slides acaba não tendo a definição. O luto é o processo de elaboração de uma perda. Tão simples assim. Olha que definição maravilhosa. Só que, né, nós vamos ver que só que tem muitas coisas para a gente pensar e discutir.
Então, luto é um processo de elaboração de uma perda significativa, né? No caso, eu coloquei aqui mortes concretas, né? Então, a perda de pessoas significativas. E por que eu coloquei pessoas significativas? Porque não é a morte de qualquer pessoa. Às vezes, até de uma família média, o meu tio-avô, que mora na Rússia, morreu, mas eu nem conheço, né? Então, eu não vou, possivelmente, entrar num processo de luto. Ou mesmo alguém que mora na mesma cidade e tal, é uma pessoa da família, mas não temos relação, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em pessoas significativas, é pessoas com as quais a gente tem um vínculo. Lembra que a gente falou na fase lá, nas crianças, no desenvolvimento, na formação de vínculos? Então, uma pessoa com quem eu tenho um vínculo, uma relação, uma ligação forte com essa pessoa, né, durante muitas vezes um tempo significativo. Então, em princípio, pessoas da família, lembrando que não é porque é da família, né, que vai engendrar um processo de luto. E mesmo que seja uma relação complicada, hein, uma relação de muita ambivalência, de raiva e tal, do processo é uma relação significativa, é importante, seja uma relação materna, paterna, irmãos, relações amorosas, filho, neto, tio, sobrinho, enfim, né? Você pode ter relações onde tende a situação amorosa, relações onde tende a situação de brigas, de raiva, de ambivalência, né? E você vai entrar num processo de luto, que é esse processo de lidar com o fato de que essa pessoa não está mais presente na nossa vida, né? Que essa pessoa não faz mais parte da nossa vida, né? E vejam que curiosidade, entra nessa discussão também os bichos de estimação, né? Há algum tempo atrás, né, a perda de bichos de estimação não era considerado como luto a ser reconhecido ou validado. Então, as pessoas choravam, sentiam muita falta e tal, mas a sociedade dizia: mas é só um bicho, né? É só um animal, não é uma pessoa. Mas hoje nós sabemos que os bichos de estimação são membros da família, portanto, são considerados como processo de luto por morte, tá? Então, temos um acréscimo aqui. E a gente até ouve algumas pessoas dizendo que sofreram mais com a perda do cachorro, do gato, do sei lá quem, do cavalo, do que de uma pessoa da família. Conhecem alguma situação similar? E ela não é tão rara assim, né? E você tem as mortes simbólicas. Eu usei o termo simbólico, mas claro que em termos junguianos aqui talvez tenha algum cuidado a ser feito, né? Porque símbolo tem uma questão importante dentro dessa perspectiva teórica. Então, vamos entender o simbólico aqui como mortes em perdas, talvez seria a palavra melhor, perdas onde não há um processo de morte efetivamente, embora as pessoas possam usar o termo morte. Então, por exemplo, nas separações, né? Uma parte de mim morreu, esta pessoa morreu dentro de mim. A gente usa o termo morte, né? E às vezes a gente até diz que as perdas por separação são mais difíceis do que a perda por morte, né? Acho que aqui todos já viveram algum tipo de rompimento amoroso ou não. Algum rompimento a gente teve com pessoas, com amigos, ou com pessoas amorosas mesmo, ou sei lá, alguma situação em que a pessoa não morreu, né? Ela continua viva, mas morreu a relação, morreu o que a gente tinha, né? E isso às vezes é mais difícil, né? Tinha uma música do Chico Buarque, né?
não vou lembrar agora os termos exatos, mas que ele dizia que doía muito ver que você estava tão bem assim, né? Então, você está destroçado, está um caco, está um horror, está caindo aos pedaços, e a pessoa com quem você rompeu está ótima, está bem, cada dia. Good for you? Entendi, mas tudo bem. Tem a música do. Então, essa ideia, né, que é muito difícil, às vezes você vê, né, que a pessoa está bem, está. É outra música com o mesmo tema, tá bom. Então, é uma situação bastante difícil. Então, as separações, elas entram nessa questão do luto e muitas vezes elas são um clássico também, né, no atendimento psicoterápico e tal. Muitas pessoas vêm buscar por causa de rompimentos amorosos, né, com sentimentos bastante fortes e difíceis, ambivalentes, e muitas vezes nas separações a própria pessoa sente que tem que balancear se a vida dela vale a pena sem ter ironia britânica. Tá? A pessoa, às vezes, porque assim, na questão da separação, tem um livro que está indicado na bibliografia de vocês, do Igor Caruso, A Separação dos Amantes, chama o livro. Tá? Ele faz um estudo sobre esta separação, né? E ele fala que é um processo fenomenológico de morte, né? Porque é como se você, durante algum tempo, considerasse se vale ou não a pena você continuar vivo, se você consegue viver sem a pessoa, né? Então, é um processo de luto, e é um processo de luto muito difícil, né? Tem as mudanças na vida, diversas, né? E aí nós vamos ver como. Gente, eu vou ligar aqui o ventilador, porque eu estou com muito calor. Você espera um pouquinho? Agora entrou um arzinho bom aqui. Mudanças, então, nós vamos ver como a pandemia provocou mudanças muito importantes, mesmo que a gente não tenha perdido nenhuma pessoa significativa, né? As mudanças que se operaram, as coisas que a gente teve que modificar na vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa vida, de não poder sair, não poder fazer algumas coisas, é considerado hoje como um processo de luto, mesmo que não tenha acontecido perda de ninguém significativo. Quando eu falo em perda de alguém significativo, vejam o seguinte: nós estamos chegando próximo a 600 mil mortes no Brasil, sem pensar nas mortes no mundo inteiro. Né? Nós não entramos, em princípio, pela definição, a gente não entraria em processo de luto se não perdeu alguém da família efetivamente e tal, porque a gente não tem uma relação significativa com essas pessoas que morreram. Só que agora nós descobrimos que existe uma outra questão que está sendo bastante estudada, né, pelos estudiosos, né, ou pessoas que estudam o luto, que é essa sensação de pesar, de peso, de tristeza, de ressentimento, com um número tão grande de mortes e do modo como aconteceram as mortes. Então, oficialmente, a gente não estaria em luto, porque a gente não tem um vínculo com essas pessoas, mas a gente acaba, pelo o sentimento de pesar, de desamparo e tal, ele é muito parecido com a situação que uma pessoa enlutada tem, uma pessoa que perdeu alguém significativo. Entenderam? Então, essas mudanças na vida, né,
essa situação que a gente tem solidariedade com o sentimento das pessoas que perderam pessoas, e principalmente do modo como perderam as pessoas, né? Então, isso também é considerado como luto. Então, vocês veem que a gente está avançando nos estudos, né, para entender essa situação. E um dos clássicos, né, sobre a questão do luto é o adoecimento. Quer dizer, nem aconteceu a morte. Às vezes é uma doença crônica que nem é fatal ou letal, mas existem tantas perdas no processo do adoecimento, e são perdas significativas, que é considerado um processo de luto. Tá? Então, nós vamos falar sobre um luto específico, que é o luto antecipatório. Então, já guardem esse nome, porque a gente vai falar sobre isso, né? A gente pode considerar, por exemplo, a questão dos refugiados, né, que perderam a sua pátria, a questão das emergências e desastres, né, as pessoas que perderam, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, além da perda das pessoas, houve perda de toda uma situação de vida daquela região, das coisas que se fazia e tal, e assim por diante. Todas essas são também situações de perda e que levam ao processo de luto. Tá? Então, elas são situações muito importantes de aprendizagem. Tá bom até aí? Tá. Então, processo de elaboração de perda significativa, né? Então, nós já entendemos que perdas significativas podem envolver pessoas, podem envolver animais de estimação, podem envolver várias situações de vida. É uma experiência universal, mas ela é singular. Então, aí nós temos uma questão, né, que é muito importante. Ontem mesmo eu respondi de novo uma entrevista, né, e aparece assim para mim sempre uma questão assim: como o brasileiro está vivendo o luto das 600 mil mortes, ou quase 600 mil mortes da pandemia, né? E lá vou eu, mais uma vez, falar quem é esse brasileiro, né? Onde ele mora, quem ele é, em que fase do desenvolvimento ele está, quais são o lugar social, cultural dessa pessoa. Vive na cidade, ele vive na zona rural, ele é da região norte, nordeste, ou é região sul, sudeste. É tão diferente? É. É tão diferente que nós temos uma singularidade muito grande, e a gente vai ver quantas questões a gente vai ter que considerar nisso. Então, toda e qualquer resposta imediata e direta, dizendo o luto do brasileiro é assim, não dá para saber. Aliás, em quase todos os países você tem hoje uma mescla cultural, né? Pessoas migram e migram, né? Vêm de várias regiões, vêm de vários contextos educacionais, culturais, sociais, afetivos. Então, não tem como você generalizar. E não tem como dizer, o cuidado da pessoa enlutada, 2 pontos, A, B, C, D. Não tem. Então, a gente vai ter que entender essa questão, né, da singularidade do processo, porque isso também vai ser muito importante quando a gente discutir, por exemplo, se o luto é uma doença ou não é uma doença. Então, aqui já vem um mantra da professora: luto não é doença, tá? Ponto de exclamação, né? Embora volta e meia alguém tenda a considerar o luto como doença. E nós vamos ver, né, que tem talvez uma razão para isso, porque muitas vezes a pessoa enlutada ela deixa de ser ela mesma, né? Ela perde um pouco os seus confrontos, as suas fronteiras, o seu modo de ser, porque o luto é considerado uma das maiores crises vividas pelo ser humano. Então, a perda de uma pessoa significativa, né, com quem ela mantém um vínculo, o que é muito importante na vida dela, é uma crise talvez das mais agudas que ela vai viver durante a vida dela, né? Então,
ela pode ter uma variação de sentimentos, de modos de ação e tal, que parece que ela está louca. Eu me lembro de uma cartilha, tem um grande autor do luto que chama Colin Parkes, está na bibliografia de vocês, né? Ele é uma das grandes referências na área de luto, né? E quando estive lá, eu lembro que tinha uma pequena cartilha que era distribuída para as pessoas enlutadas, né? Bom, não sou muito favorável a cartilhas, mas essa cartilha era muito bonitinha, tinha uns desenhos assim bem humorados e tal. E uma das coisas que tinha na cartilha é dizer: você não está louco, você parece que está louco, porque os teus sentimentos estão descontrolados, você faz coisas que você nunca faria em qualquer outra circunstância, mas isso faz parte do que a gente chama de processo de luto. Portanto, é uma situação, entre aspas, normal para uma pessoa que vive uma crise tão grande como a perda de uma pessoa significativa. Né? Então, veja que interessante, quer dizer, um especialista, né, um grande nome na área de luto, escreve uma cartilha para dizer para as pessoas que o fato delas parecerem enlouquecidas faz parte do processo de luto, porque às vezes a situação de perda é tão dramática, é tão sofrida, que a pessoa está em sofrimento muito grande. Então, é normal você se sentir fora do seu eixo, como se não fosse você, e fazer coisas que normalmente você não faria. Veja que coisa interessante. Eu conheci o Colin Parkes numa época bastante importante da vida da Inglaterra. Não, eu conheci ele antes disso, mas eu voltei a encontrar com ele quando morreu a Lady Di, em acho que 96 ou 97, na Inglaterra, e ele, como grande especialista na área de luto, foi entrevistado por, sei lá, N canais de televisão, né? E aí ele disse, em cada um dos canais, as pessoas perguntavam: mas por que os ingleses estão chorando tanto pela perda de uma princesa que eles nem conheciam pessoalmente, né? E ele disse que era uma pessoa muito importante na vida dos ingleses, era uma pessoa carismática, né, como mostram os vários filmes, mas na época a gente via também, e os ingleses estavam chorando a morte dela e todas as outras mortes que muitos deles viveram e não choraram, porque tinha uma coisa de que você não deveria mostrar os seus sentimentos. Lembra da morte interdita, né? Você guarda os seus sentimentos, você não expõe, isso é uma coisa pessoal e tal, né? E o Colin Parkes, então, respondendo essas perguntas da TV, e aí ele trouxe a história de que, quando ele começou o trabalho dele sobre a questão do luto e tal, ele observou que lá na Inglaterra, muitas pessoas, quando perdiam alguém significativo, e tinham vários sentimentos e, às vezes, vários sintomas também, né? Porque há alterações no sistema gástrico, no sistema imunológico, as pessoas têm alterações de sono, de alimentação e tal, elas iam procurar médico. Elas iam para o médico para tratar dessas situações que eram, muitas vezes, decorrentes do processo de luto, né? E foi aí que ele começou a dizer: olha, sim, aí ele começou a dizer que começou a fazer essa informação, essa psicoeducação que a gente chama hoje, falando que o processo de luto ele é um processo importante de elaboração de perdas, mas ele não é doença e ele não é loucura. Muitos anos depois, né, o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, colocou o luto como doença, né, relacionado com 2 semanas de expressão intensa de sentimentos. Então, você está diante de um quadro de depressão. Isso foi uma das maiores furadas desse sistema de classificação,
colocar o luto como um processo de doença. Depois apareceram vários artigos questionando, né, de que, na verdade, não é a duração do processo de luto que importa, e sim se a pessoa está num grau de sofrimento muito grande e se isso fica muito persistente, mas não se colocando como um tempo cronológico. Então, já fica mais uma coisa: luto não é doença e luto não se pauta por tempo cronológico. Tá? Porque 9 entre 10 jornalistas, para não falar 10 entre 10, né, perguntam para mim quanto tempo dura o luto. Então, não temos tempo cronológico de duração de luto. Nós temos a possibilidade de observar como é que acontece o processo de elaboração de perdas e como acontece o processo de lidar com os sentimentos. Tá tudo bem? Perguntas? A Giovana falou sobre o pico de suicídios, mas aí você está associando, sim, a perda da Marilyn Monroe, né, um ídolo, tá? Que é uma pessoa muito significativa, e porque há uma suspeita que foi um suicídio no caso dela. Né? Isso aí eu vou deixar na mão da Esther. Ela que vai resolver essa questão para nós quando ela estiver dando aula para nós. Mas se você tivesse me perguntado, existe um número maior de mortes após um processo de luto? Eu diria para você que sim, né? Mesmo que não sejam mortes por suicídio, mas sejam mortes por adoecimento ou por qualquer outro motivo, muitas pessoas, nesse processo de elaboração do luto, né, às vezes têm um sofrimento tão intenso, né, que elas acabam tendo, por exemplo, adoecimentos similares à pessoa que morreu, né, ou então não aguentam e efetivamente vão para um processo de suicídio. Então, a importância do cuidado do processo de luto é muito importante, porque o grau do sofrimento pode ser muito intenso. Tá? Ainda contando um pouquinho Júlia. Você quer falar, Vinícius? Sim, uma perguntinha. Eu estou te acompanhando, então o luto é uma etapa natural da vida, embora ele não se confunda com depressão, por exemplo, ele pode levar, uma coisa pode levar a outra, não tem tempo cronológico, depende de pessoa para pessoa, mas assim, a partir de que momento que a coisa sai do controle, sabe? Quais são os sinais que a gente tem que ficar de olho para, sabe, daqui para lá passou da fronteira sabe, a gente, enquanto espectador externo, pode começar a se preocupar de verdade, sabe, com isso? Olha, Vinícius, 9 entre 10 psicólogos fazem essa pergunta. E por uma razão que é bem legítima, né? Porque muitas vezes está no nosso colo. Né? Mas eu vou, para te dar a resposta a essa pergunta, eu diria para você o seguinte: todo enlutado precisa de cuidados. Então, é uma pessoa que está numa situação bastante. E não estou falando em doença, estou falando em crise, numa crise psíquica experienciada, muito difícil, então precisa de cuidados. Não obrigatoriamente cuidados especializados ou profissionais, mas precisa de cuidados, né? De ter alguém próximo, porque muitas vezes a pessoa entra num grau de sofrimento, principalmente no começo do processo, um grau de sofrimento muito intenso, num certo desequilíbrio, né? Às vezes a pessoa não consegue pensar em nada, pode se colocar em situação de risco concreto mesmo, né? Não se cuidar, a pessoa pode ter uma série de manifestações físicas, né? Então, é uma pessoa que está em desequilíbrio mesmo. Então, cuidados precisamos sempre. Aí a pergunta é sempre essa, mas quando será que a coisa pode desandar? Que é a pergunta. Né? Então, a gente vai acompanhando o processo. Né? Então, o processo do luto, primeiro se usou muito a questão das etapas. Hoje, esse negócio está sendo discutido, então, tanto o Kubler-Ross como o Bowlby, até o próprio Freud colocou os estágios e tal.
as pessoas têm modos muito peculiares, então eu não sei se as etapas ajudam tanto, né? Mas vamos dizer que o processo de sofrimento seja tão intenso que a pessoa se coloca em situação de risco, e isso persiste por um tempo, não um tempo concreto, mas por um tempo, é bom a gente ficar observando, né? E ter uma proximidade e tal, até o ponto de decidir, bom, talvez seja importante ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tal, né? Que seja importante. Esther, daqui a pouco passo para você, né? Então, a questão para a gente discutir é essa. A gente está sempre nos cuidados. Quando a pessoa está em risco de adoecimento ou em risco em relação à própria vida, é muito importante a gente estar atento e aí, se for o caso, encaminhar, né, para algum tipo de atendimento especializado, porque pode ser que esteja se instalando um processo depressivo ou alguma coisa mais grave. Não obrigatoriamente, mas então a gente pensa em algum tipo de encaminhamento. Ou quando a pessoa não dá conta de continuar tocando a sua vida, entendeu? Então ela precisa também de ter uma ajuda. Muitas vezes o sistema familiar tem as pessoas nos seus vários processos, né? E o próprio sistema familiar ajuda quem tem as pessoas mais vulneráveis e tal. Mas às vezes não tem sistema familiar, às vezes é uma pessoa já vulnerável, né? Então aí é sempre pensar qual é a proposta de atendimento, aí não só dos amigos, da família, mas também um atendimento profissional. Então é a intensidade do sofrimento e uma dificuldade muito grande de tocar a vida de alguma maneira. Diga aí, Esther. Estou pensando aqui na pergunta do Vinícius, né, que é uma pergunta bem difícil e delicada, mas eu lembrei um pouquinho do modelo dual do luto, né, Júlia? Sim. Que acho que pode, talvez, não sei se você vai falar então, mais pra frente. Vai passar no slide. Tá, então não vou nem falar para não dar spoiler. Pode falar, Esther. Não, é que eu fiquei... Faz o seguinte, faz de um jeito que o pessoal fique interessado em saber o que virá no slide. Tá bom. Eu fiquei aqui pensando, né, que quando o Vinícius pergunta, né, quando que que a coisa vai desandar e a gente precisa prestar atenção, eu fico pensando em movimentos, né? Então, assim, acho que o luto ele não é uma coisa linear, um processo linear, né? Então, acho que é importante a gente olhar, né, para a perda e também fazer movimentos restaurativos, digamos assim, né? E que isso não como a Júlia falou, acho que é poder se organizar a vida sem a pessoa amada. Agora, eu acho que quando fica paralisado só na perda, e a pessoa não consegue se organizar para a vida, eu penso que aí talvez seja um ponto a ser considerado, né? Mas eu acho que o luto, o pesar, ele leva um tempo e ele não é do tempo cronológico, né? Acho que ele é um tempo mais existencial, né? Não sei se eu consegui responder o Vinícius, mas... Na verdade, essa pergunta que o Vinícius fez, ela é um desafio para nós, né, Esther? Eu acho que fica muito difícil a gente dizer, olha, nesse ponto que agora, então, você precisa fazer tal coisa. Você vai observando, acho que você falou muito bem, Esther, vai observando o movimento da pessoa, né? Então, claro que um familiar, ele muitas vezes conhece, um amigo conhece e tal, né? Então, ele pode também, nesse momento, né? Porque é uma coisa muito importante, isso já o próprio Parques falava, tanto que ele trabalhava muito com voluntários também, que, aliás, para mim foi uma coisa absurda quando eu cheguei lá, e depois eu entendi, e hoje faz todo sentido para mim. A tarefa de cuidados é de todos nós. Então, nós estamos juntos, nós estamos vendo como essa pessoa está, o grau de sofrimento, e, às vezes, ela poder falar sobre isso, ela poder compartilhar, a gente poder ajudar em, às vezes, né, uma coisa que é tão simples na vida da pessoa, quando ela está em luto, ela não consegue fazer,
Ela não consegue, por exemplo, cuidar das crianças ou cozinhar uma refeição, ou, sei lá, fazer uma coisa, uma transação bancária, essas coisas nossas do cotidiano. Então, isso a gente pode ajudar, é muito importante. Agora, quando isso, vamos dizer, chega num ponto que a gente vê que a pessoa está muito abalada e tal, né, e uma coisa que, né, então aí a gente vai pensar, bom, talvez seria legal, né, e conversar com a pessoa e ver se ela topa fazer um atendimento e tal. Lembrando que, no caso do luto, como é uma perda experienciada, quer dizer, a pessoa vive o processo, ela também que vai decidir se ela quer ou não quer essa ajuda. E esse é um problema, às vezes, né? Porque a gente diz, puxa, a pessoa precisaria mesmo ir para um atendimento, ter alguém que cuide, ou tomar uma medicação para diminuir um pouco a ansiedade, ou alguma coisa assim, e ela disse, eu quero viver a minha dor até o fim, né? Enfim, a gente está num processo de negociação, né? Mas, fala, Esther. É que eu já escutei de enlutados que chegam, por exemplo, para atendimento psicológico, né? Psicoterapêutico, dizendo, estou aqui porque minha família não suporta, né, eu estar vivenciando esse luto, né, então, quando o enlutado procura, por exemplo, um atendimento, eu acho que tem um tempo diferente, né, então, eu sinto que às vezes tem uma coisa da família, né, ou do entorno, digamos assim, não dá conta de suportar aquele momento que é tão desafiador para a pessoa, né? Então, já quer encaminhar, e ainda a pessoa está se organizando com a vida, por exemplo, fazer uma transação bancária, né? Então, ela ainda está se organizando, mas a família já vê uma necessidade de encaminhar para, digamos assim, resolver, às vezes, né, a questão. Importante nisso também, na nossa experiência do LEM, né, em tempos presenciais, quem faz a maior parte dos atendimentos é a Nancy, mas eu também faço, e a Elaine também, né? Que as pessoas ligam e dizem assim, olha, vocês atendem pessoas enlutadas aí? Sim. Porque né, isso que a Esther falou, é porque meu familiar e tal, ele quer. Eu acho que o meu familiar. Não é que ele quer. O meu familiar está muito depressivo, não sei o que e tal. E aí a gente diz, ok, mas você pede, por favor, para ele ligar para nós, e aí, né, porque é isso que você falou, Esther, é o momento dele e a necessidade dele. Mas mesmo assim ele vem, né, pode vir porque alguém disse para ele vir, e logicamente a primeira coisa que a gente pergunta, e você quer? É o seu momento, né? Então, acho que tem aí uma coisa muito importante, que o tempo do luto não é o tempo do relógio, é o tempo existencial, né, que você usou, o tempo próprio. E existem até dois termos, né, que a gente usa, dois termos gregos, né, para o tempo, né, o tempo cronos, que é o tempo do relógio, do calendário, e o tempo kairos, que é o tempo psíquico, o tempo subjetivo, o tempo próprio, né? E o luto funciona no tempo kairos, no tempo próprio, subjetivo, né? E que não se pauta no calendário. Então, quando você diz assim, quanto tempo dura o luto? Ele, em primeiro lugar, para mim, né? Na minha compreensão, o processo de luto não tem fim, porque você está sempre elaborando, encontrando novos caminhos, novos. Luto, ele tem uma parte muito importante, que é a construção do sentido, do significado, né, disso tudo que a gente está vivendo, né? E essa construção ela acontece durante a vida toda. E um luto ele vai ajudando a elaborar os que já foram. Então, quando o Colin Parkes fala para a população inglesa, na época da morte da princesa, né, que eles estão chorando não só o luto da princesa, mas todos os lutos que eles viveram, porque tem uma, entre aspas, autorização agora para essa expressão. Ah, morreu a nossa princesa e tal, então todos podem chorar. Mas eles não puderam, muitas vezes, chorar as outras perdas, porque não era reconhecido. Então, a gente vai chorando as nossas perdas e vai construindo, né,
os sentidos e tal. E por isso é muito importante a gente saber como a pessoa foi cuidada nas outras perdas que ela teve, né? Na infância, na adolescência, enfim, como é que foram esses processos, porque eles ajudam a construir também essa possibilidade de elaboração de uma perda atual, né? E essa perda atual ajuda também a reconstrução das outras. Aconteceu um episódio muito interessante com Colin Parkes, quando a primeira vez que ele esteve aqui no Brasil, que foi em 1994. Ele veio algumas vezes para cá, né? Em 1994 aconteceu uma morte, eu nem sei se vocês estavam vivos, talvez muitos de vocês não estavam, né? Mas aconteceu a morte de um personagem brasileiro muito importante, se chama Ayrton Senna. Não sei se vocês lembram ou ouviram, claro que ouviram falar do Senna, mas talvez não vivenciaram o processo. Nós estávamos num congresso de psico-oncologia e o Colin Parkes tinha sido convidado, foi convidado, né, para participar desse evento para falar do luto. E a palestra dele foi no dia 1º de maio de 94, quando o Ayrton Senna morreu. Eu não esqueço essa data também, eu gostava muito do Ayrton Senna, mas, independente disso, também por causa do evento que aconteceu. Quando nós recebemos a notícia, nós estávamos no auditório nos preparando para a palestra dele, que seria a palestra final do Congresso. Convidado estrangeiro, especialista em luto e tal. E aí alguém trouxe a notícia e foi assim, assim no auditório, né? Eu estava na mesa com ele e ele perguntou o que aconteceu. Aí eu contei para ele que tinha morrido o Ayrton Senna. Ele não conhecia, mas aí eu expliquei que era o nosso grande corredor e que tinha, enfim, muitos fãs e estava todo mundo muito triste e muito chateado, né? E aí ele falou, nossa, que coisa, pediu um momento de silêncio e falou as palavras, falou que não conhecia e tal, mas que ele entendia que para o povo brasileiro isso era uma coisa muito difícil, terrível. E aí, né, depois de passado um minuto de silêncio, ele foi falando sobre luto, mas sempre remontando essa situação. Então, ele esteve aqui num momento de comoção nacional, que também é um processo de luto. Veja só, que não é uma pessoa significativa, né, no sentido de ter um vínculo e tal, mas que os ídolos eles têm essa perspectiva também de engendrar processos de luto, porque você tem uma relação do ídolo e tal. Alguém falou na Marilyn Monroe, e vários assim, e no caso do Ayrton Senna também é essa questão. Então, foi muito simbólico, né? Ele está aqui justamente nesse momento, ser um especialista de luto e tal. Alguns anos depois, nós estávamos na Inglaterra, né, num congresso de cuidados paliativos, quando morreu a Lady Di, né? Aí uma figura... Bom, claro que todos conhecíamos a Lady Di e ficamos lá no Hyde Park, não sei, em algum parque lá de Londres, todos sentados, né, durante a cerimônia da princesa. Então, vocês veem que tem várias situações de luto, né, várias circunstâncias. Então, lembrar que é um processo experienciado, o jogador de basquete, né? E assim vamos, vários. É um processo experienciado, então isso é uma coisa muito importante, todos nós vivemos processos de luto, ele é vivido na consciência e ele também tem aspectos que nós não conhecemos ainda e que vão sendo trabalhados, né? É uma crise, não é doença, e precisa de cuidados, né, de várias ordens. E isso é uma coisa muito importante, todos podem cuidar. Nós estamos tendo agora uma situação importante, né, de volta da pandemia, em que há muitos enlutados, né, volta à escola, volta ao trabalho e tal, né, e lembrar que todos nós podemos cuidar de pessoas em sofrimento. O ser humano é cuidado, e a gente pode cuidar. E as pessoas dizem, mas eu nunca fui informado para isso.
Isso é uma fala bastante presente dos educadores, né? E essa é uma questão importante. O educador ele pode cuidar de uma criança enlutada, ele pode cuidar de um adolescente enlutado, porque cuidar é estar próximo, cuidar é estar disponível, é dar espaço para falar, para cuidar e tal. E, se for importante, também caminhar depois para um atendimento especializado, né? Próximo. Então, nessa construção do xadrez, né, que eu estou falando para vocês, né, tem vários fatores que influenciam o processo de luto. E aí é que eu trago a exasperação para qualquer jornalista, né? Porque aí, se eu tenho uma frase só para falar, não tem como. Primeira coisa, quem é a pessoa perdida? Qual é a minha relação com essa pessoa, né? Como que ela faz parte da minha vida? E isso é muito peculiar, né? Por exemplo, dentro o luto muitas vezes ele é um processo familiar também, né? Então todos os membros da família participam desse processo com graus diferentes de intensidade de sentimentos e tal. Então, que relação eu tinha com essa pessoa? Era uma relação de dependência, era uma relação de ascendência, de comando, era uma relação. Que espaço ela ocupava na minha vida, né? Então, isso é uma questão importante de saber. Quais são as características pessoais do enlutado? Então, que tipo de pessoa ele é? Como é que ele reage às diversas situações da vida, né? Ele é uma pessoa que se expressa muito, é uma pessoa mais quieta, mais reservada, ela é uma pessoa que toma o comando, ela é uma pessoa que deixa os outros fazerem as coisas, ela é uma pessoa que tem uma expressão muito forte de sentimentos, enfim, como que essa pessoa é, né? Quais são as suas características e tal. Por isso que eu digo que muitas vezes um familiar, um amigo, ele pode ajudar muito porque ele conhece a pessoa. Um terapeuta vai conhecer ainda, não conhece, né? Então, por isso que eu digo, muito dos cuidados são feitos por pessoas próximas, que, claro, podem fazer bem ou mal esse cuidado, mas conhecem a pessoa, né? Então, tem pessoas que precisam ficar mais quietas, precisam de um tempo, tem pessoas que precisam estar no meio de outras pessoas, tem gente que quer retomar logo o trabalho, tem gente que não pode nem pensar em voltar às suas atividades cotidianas. Então, é muito difícil quando a gente tenta enquadrar, né, e tentar pensar que um bom luto, quando eu vejo teses, dissertações, ou dos meus coitados próprios orientandos e tal, eu tenho muito problema, por exemplo, com a palavra saudável, luto saudável. O que seria um luto normal? O que seria um luto adequado, né? São palavras que, quando a gente pensa nessa singularidade e tal, fica muito difícil. Só fazendo um parênteses, eu estava procurando material, mas é impossível, que chama Ritos de Passagem, né? Era um documentário do GNT sobre vários rituais de luto, né? E em vários países e tal, e tem histórias lá que você pensa, ai meu Deus, essa pessoa é doentia, né? Ela tem algum problema muito sério. Mas se o processo é adaptativo e ajuda a organização dela enquanto pessoa, a gente não vai falar em processo patológico, não vai falar em nada disso, né? Então, essa questão do adequado, do normal e tal, é difícil a gente considerar, né? Uma coisa que a natureza da ligação, né? Eu fico pensando, se é uma ligação harmoniosa, se é uma ligação que as pessoas se conversam, existe o afeto e tal, claro, existe a dor da separação, mas às vezes é muito mais difícil uma perda, por exemplo, de uma relação conflituosa, né? Em que tem muita briga, em que tem muito ressentimento e tal, e erra quem pensa que, nesse caso, é mais fácil, né, lidar com o processo da perda. Às vezes, não,
porque todos esses processos conflitivos, esses ressentimentos, essa culpa e tal, interferem no processo de elaboração do luto. E não estou falando em doença ainda, estou falando em processos difíceis. Então, isso é importante saber, né? A gente brinca muito que quando uma pessoa morre, ela vira um santo, né? Mas né, tudo maravilhoso, era uma pessoa incrível e tal. Mas a gente sabe que não é isso, né? Muitas vezes os conflitos emergem também na elaboração do luto. Só que é muito difícil você falar das fraquezas, das raivas, dos ressentimentos, quando a pessoa morreu, né? Parece que não há tanta aceitação em falar sobre isso, e, nesse caso, às vezes o processo terapêutico é importante, porque essas coisas precisam ser faladas e elaboradas, né? O tipo de morte, né? Se é uma morte repentina, se é uma morte após um processo de adoecimento de longo prazo, é uma morte anunciada, entre aspas, ou é uma morte inesperada. Então, tudo isso tem características tanto para um lado como para o outro, né? Tendência a dizer, mas uma morte repentina é mais difícil porque não teve preparo, né? Por outro lado, uma morte de longo prazo tem o preparo e tal, mas às vezes tem muito sofrimento. Então, mas é importante saber como foi o tipo de morte, né? E principalmente as mortes onde tem violência, onde tem corpo mutilado ou não tem corpo, né? Essa é uma situação bastante complicada, por exemplo, em acidentes, desastres, né? Em que o corpo não é encontrado. E aí tem a perspectiva, será que não morreu? Será que sobreviveu? Né? Ou então não tem o corpo para velar, isso nós vimos tanto na pandemia, né? Então, são situações que agregam, às vezes, pontos de sofrimento que são bastante complexos, né? Aqui, como eu digo para vocês, qual foi a experiência de perda? Isso é uma coisa que, quando a gente vai conversar, por exemplo, com o enlutado, seja com um amigo familiar, bom, e talvez até a gente saiba, mas, por exemplo, como um profissional e tal, como que foram as outras perdas? Quais foram os cuidados que a pessoa recebeu, né? Isso é muito importante, né? E por isso a gente tem falado muito nas histórias de desenvolvimento, no trabalho com crianças e adolescentes e tal, lembrar que os cuidados são muito importantes. Houve acolhimento, ela foi compreendida no seu processo, explicaram o que aconteceu. Então, por exemplo, numa escola, né, agora, com toda essa situação da volta, mas mesmo antes e tal, né? É uma questão tão importante, assim, conversaram com você sobre o que aconteceu, ou esconderam a situação, não te levaram ou levaram nos rituais, como é que foi? Né? Porque essas experiências anteriores, elas ajudam no processo atual, né? E quando há uma doença mental, né? Aí acontece o processo de luto, há uma perturbação. Então, se a pessoa tem um quadro depressivo, muitas vezes ela tem uma dificuldade na elaboração do luto, porque o próprio processo depressivo ele consome muita energia psíquica, o próprio processo, que não permite a elaboração de uma perda significativa, né? É muito interessante, eu ainda não falei aqui do texto do Freud, mas ele é um clássico, né? E a gente talvez possa falar um pouquinho mais sobre ele. Não está nesse conjunto dos slides, mas eu posso falar um pouquinho sobre a ideia do Freud no seu texto Luto e Melancolia, né? Que vocês devem ler esse texto, quem é da área da psicologia, quem não é, né? Porque ele é um clássico sobre a questão do luto e da melancolia, né? Então, quem vai dar a explicação para vocês não é uma psicanalista, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam o texto e conversem os da psico com os vários psicanalistas professores que nós temos, né? E os que não são da psico também podem procurar os mesmos professores. Mas eu acho o texto do Freud muito interessante, porque ele vai falar sobre luto como a gente está falando agora, como um trabalho psíquico de elaboração
que tem um processo interior importante de lidar com sentimentos, de lidar com essa ruptura de um vínculo, que é uma situação muito difícil, né? Eu uso uma metáfora que é o seguinte: você tem, por exemplo, uma ligação elétrica, né? Você tem os fios conectados e a energia passa por lá, né? Quando há um rompimento de um vínculo, é como se rompesse um fio de eletricidade e os sentimentos ficam completamente, esse movimento da minha mão, né? Ficam completamente disparatados. É mais ou menos assim que acontece, uma metáfora boa sobre os sentimentos que estavam conectados a uma pessoa. Essa pessoa faleceu, morreu, não está mais concretamente. Claro que continua ligado no plano simbólico, no plano mental, mas no plano físico não está, e muitas vezes esses sentimentos ficam sem direção, principalmente no princípio do processo do luto, né? Que é a realização da perda e a compreensão de que a pessoa não está mais. Quando ele põe luto e melancolia, o Freud fala na melancolia, e eu entendo semelhante a um processo de depressão. O processo da depressão faz com que a energia psíquica volte-se para si próprio. Ele chama de um processo narcísico. Então, a pessoa fica o tempo todo nesse processo contra si próprio, né? Com muita autorrecriminação, às vezes, com muita culpa, com sentimento de menos-valia, né? Ele fala é uma sombra que desce sobre o eco, então é como se a gente realmente submergisse nessa situação extremamente dolorosa e você não consegue fazer a alteridade, ou seja, lidar com o processo da perda. Então, não é que o luto é patológico, mas é que o processo da depressão dificulta o processo do luto. Essa é a compreensão que eu tenho do texto do Freud. E eu acho muito interessante a explicação dele, tá? Porque ele vai falar que tem circunstâncias, e essa é uma delas, que vai perturbar o processo do luto. Então, aí outra metáfora que eu uso, né, é uma metáfora um pouco desatualizada, porque a gente não tem disco de vinil, mas vocês sabem o que é disco de vinil? Sabem, tá bom. Porque seus pais, os seus avós ainda têm esses discos em casa, né? Mas eu gosto da metáfora pelo seguinte: no disco de vinil, a agulha corre sobre sulcos, né, sulcos, e ela tem que ir correndo. Quando tinha algum problema, né, nos sulcos ou na agulha e tal, aquilo ficava repetindo, 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 e aí às vezes você tinha que dar um toquezinho, né, na cabeça da agulha para o disco continuar com a música, né? Eu entendi, eu gosto muito de fazer esse tipo de metáfora, não sei se ajuda ou se atrapalha, mas é o jeito que eu tenho para compreender na minha cabeça, né, o que pode acontecer no processo depressivo em que a pessoa fica rodando em cima da mesma coisa. Eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu tenho culpa, eu não consegui fazer o que era importante para aquela pessoa e por isso ela morreu e tal. E isso fica sendo repetido, né, como uma coisa que vai falando, vai acontecendo e não há um processo de elaboração. E aí está tudo perdido? Não. Quer dizer, aí um processo psicoterápico, um processo de compreensão pode ajudar, eventualmente, na elaboração desse luto. Mas ele é mais difícil, tá? Mas não é o luto que é patológico, e sim a pessoa tem uma dimensão psíquica que dificulta o processo de luto. Entenderam? Eu acho que isso, para mim, faz muito sentido, né? Claro que, eventualmente, um processo de luto que seja muito difícil, complicado e tal, ele pode engendrar um processo depressivo? Pode, né? Isso pode acontecer, mas luto não é depressão. São duas coisas diferentes, tá? Então, luto é um processo psíquico de elaboração de uma perda, processo de energia psíquica e tal. A depressão, a melancolia, como Freud chamou,
é uma disposição da pessoa que dificulta essa ação. Tá? Bom, a gente pode voltar a isso, vocês podem ler o texto do Freud, é sempre uma leitura importante, né? E mais uma coisa que vai ser muito importante no processo de elaboração do luto é se a pessoa tem ou não uma rede de apoio social. Então, rede de apoio social família, rede de apoio social amigos, isso é muito importante, rede de apoio social vizinhos, comunidade, enfim, o entorno, né? E nós vimos como essa questão foi muito importante na questão da pandemia, porque muitas pessoas entenderam que distanciamento era isolamento e solidão. E essa é uma coisa que a gente vai ter que conversar. E aí o processo de luto fica muito difícil porque falta a parte de cuidados, né? Então, essa rede de apoio social ela pode ser muito importante, por exemplo, para essas coisas, né? Então, um cuida disso, outro cuida daquilo, um fica com as crianças, outro vai fazer as compras, outro ajuda nas questões de casa, outro conversa bastante, outro, sei lá, tem, então, essa rede que é muito importante. Algumas religiões, por exemplo, a religião judaica, ela tem uma organização nos primeiros dias do luto, que as pessoas vão lá na casa, rezam e fazem as coisas, ou vão visitar, levam uma sopa, a ideia da sopa quentinha, né, da caneca de sopa, tem várias coisas que fazem parte dessa rede de apoio social, que são coisas que podem ajudar bastante. Né? Próximo. Ó, aí está a teoria dual do luto, né, que a Esther falou, que foi desenvolvida por esses dois autores. Eu não trouxe aqui, quer dizer, por exemplo, o Bowlby, né, que a gente vai falar um pouquinho dele também, o Freud, a Elizabeth Kubler-Ross, todos esses trabalharam com a ideia das etapas do luto, né? E esses dois autores eles trouxeram uma outra ideia que talvez é a que faz mais sentido para mim também, né, como a Esther colocou, né, que assim nós temos duas tarefas muito importantes no processo do luto. O Freud fala em trabalho psíquico, trabalho de luto. Então, ele é um trabalho mesmo, é uma questão de energia psíquica de elaborar os sentimentos relativos a uma perda. Né? Então, essa energia psíquica voltada para a elaboração das perdas demanda muito, demanda do organismo, demanda da nossa cabeça, da nossa alma, né? Todo esse processo de poder entender o que aconteceu, como é que a gente vai conseguir, né, organizar todos esses sentimentos que agora estão desorganizados, né? Lidar com a nossa tristeza, com a nossa mágoa, com o nosso desamparo, com a nossa raiva, mas também com o nosso alívio, em alguns casos, e aí a gente se culpa por estar sentindo alívio. Né? Então, são vários sentimentos que vão entrando, e o que eu falei, e o que eu fiz, e o que eu não fiz, e por que naquele dia eu não fui para casa, eu fui para a balada, ou eu fui fazer alguma outra coisa, e não fiquei lá com a pessoa, e ela morreu. São muitas coisas que ficam na nossa cabeça, né, e que vão nos ocupando. Então, essa é uma parte importante do trabalho psíquico, né, que é a elaboração desse processo, lidar com sentimentos, com ambivalências de amor e ódio e raiva, e tudo que vocês possam imaginar, né, que é um processo mais emotivo, sentimental e tal, e é um processo importante que eles colocaram, energia psíquica também, voltada para a restauração. Então, o mundo, o Parks fala em mundo presumindo, né? O nosso mundo conhecido, o nosso mundo do dia a dia, o nosso mundo que a gente tem mais ou menos a nossa base segura,
né, que a gente sabe o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, como é que a gente dá uma aula, como é que a gente cozinha o feijão, como é que a gente cuida de uma criança, como é que a gente cuida de nós mesmos, enfim. Né? E agora, com essa perda, parece que esse mundo todo entrou em revolução, e como é que eu vou readequar ou readaptar, ou vou conseguir viver nessa nova realidade sem a pessoa querida? Né? Então, uma energia psíquica também precisa ser usada para essa restauração. Eu vou mudar alguma coisa no ambiente físico da casa? O quarto que era da pessoa que morreu vai ficar assim ou vai ser modificado? Como é que vai ser o dia a dia? Como é que vai fazer? Quem vai levar as crianças? Quem vai organizar as finanças? Quem vai selar tudo? Né, que tinha uma divisão e uma forma de ser feita em conjunto, e agora essa pessoa não está mais aqui. Como vai ser isso? Como é que vai ser essa readaptação nesse mundo? Né? Às vezes tem burocracias, tem formalidades. Quer ver uma coisa interessante? Né? Interessante e bastante complexa. Né? Então, por exemplo, quando é dado o atestado de óbito, tem que tomar as providências em relação aos rituais funerários, né? Se tem espaço ou não no cemitério para enterrar, a questão do caixão, a questão dos documentos burocráticos e tudo isso, né? E aí tem, às vezes, uma organização dentro do núcleo familiar, ou às vezes não tem núcleo familiar, e aí os amigos entram em ação e tal, né? Então, uma parte são as pessoas, lidar com a dor da perda, às vezes de perdas repentinas, os sentimentos e tal, e a questão de tomar providências, algumas delas muito complicadas, né? Como sair atrás de encontrar um lugar no cemitério, na situação da pandemia, um horror, né? Super difícil e complicado. Né? E caixão, e atestado de óbito, e todas as outras coisas que são necessárias, misturado com sentimentos, né? E morreu, estou sozinho, desamparo, a solidão e tal. Então, às vezes, então, você vai ver que tem pessoas que estão mais vinculadas, elas lidam mais com a situação da perda pelos sentimentos, pela parte emocional, e aqueles que lidam mais pela parte de reorganização e readaptação e tal. O certo, segundo esses autores, é dar espaço para as duas polaridades, né? Então, isso é uma coisa importante, por exemplo, no trabalho psicoterápico também, né? Quando a pessoa se dispõe a fazer. Né? Então, aqueles que são mais vinculados à perda, dá espaço para legitimar os sentimentos e tal, mas também ajudar nesse processo de reorganização que muitas vezes tem que ocorrer. Né? E aqueles que ficam só ligados nas providências, não sei o quê, vê se não está ali um processo que precisa ser autorizado de sentimento, de fragilidade, enfim, de poder lidar com essa situação de perda. Tá? Tudo bem? Questões? Nossa, está tudo muito fácil, hein? Bom, que horas são? Temos ainda um tempinho. Algumas coisas talvez eu já tenha falado, vai mais fácil. Então, claro, quando a gente pensa em termos da criança e a morte, a gente já falou, né, os atributos, irreversibilidade e universalidade. Então, isso é muito importante de poder ser visto com a criança quando é a primeira experiência que ela teve, nós falamos sobre isso, na aula da criança, com pensamento mágico onipotente, com a culpa. Então, essas são questões importantes, né? O próximo. Então, criança vive o processo de luto, nós vimos isso. Isso vai ser uma coisa muito importante quando eu trouxe para vocês as primeiras experiências, como foi. Né? Então, se eu estou atendendo um adolescente, um adulto, um idoso, como que foram as suas primeiras experiências? Né? Como te explicaram a questão? Como você foi cuidado? Né? Então, esse é um aspecto muito importante, né? De ter informação, do esclarecimento,
que da morte não tem volta no mundo presencial, mas a gente guarda no coração e na alma como que é isso, né, essa possível compreensão, e isso vai ser uma coisa muito importante de ser compreendido na infância, porque a questão dos vínculos contínuos, elas são importantes, quer dizer, o processo de perda de uma pessoa, da morte de uma pessoa, né, ele é um processo do rompimento de vínculo presencial, mas o vínculo interior continua e ele é processado e elaborado. Então, para quem perdeu alguém, né, perdeu, sei lá, avós, mãe, pai, irmãos, filhos, acho que aqui no grupo não tanto, mas enfim, né, também esta pessoa, ela dentro de nós, ela vai se modificando com o tempo. Ela não é aquela pessoa igual à pessoa que era, né, quando houve a morte e tal. A gente vai reelaborando, a gente vai construindo essa pessoa dentro de nós, né, que fica dentro de nós. As memórias, as lembranças, e como a Esther falou bem, o processo de luto ele é cíclico, né, porque tem horas que volta muito intenso, né, mãe, a gente não vai esquecer nunca, vai se transformando e a gente vai talvez compreendendo certas coisas que durante o relacionamento presencial foi muito difícil e agora talvez com o passar do tempo algumas coisas a gente consegue entender ou até a gente faz parecido, né? Então é muito importante, por isso é um trabalho para sempre, não tem término, né? Agora, não pode ficar o tempo todo naquela agudeza que foram os primeiros tempos e tal, porque aí realmente o desgaste do ser humano é tão grande que aí ele não consegue viver, né? Vocês se lembram daquela senhora que fala aquele poema, né? Se a gente não soubesse que logo depois ela se esquece, né? É tão importante ver o quanto aquele sentimento ainda estava muito presente do desamparo pela perda da mãe, né? É uma situação muito dolorosa. E aí eu diria, bom, ela precisa efetivamente de cuidados e tal. Talvez ela tenha a bênção do esquecimento, mas em alguns momentos essa imagem volta e volta com uma intensidade grande, como a gente pôde ver. Mas se ela vivesse todos os dias assim, com a idade que ela tem, né, seria uma questão para a gente pensar se o organismo dela suportaria tamanha dor o tempo todo, né? Mas a gente tem dias em que a dor volta muito intensa. E isso não quer dizer que a gente está doente, ou sei lá, mas é porque nós somos cíclicos mesmo, né? Então, a informação, o esclarecimento, né? E é muito importante, porque se a gente pensa no processo de luto como um processo de aprendizagem de si próprio, né? Essa é uma questão muito importante, né? Porque nós vamos aprender muita coisa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o que a gente vive, e também como é não viver mais com essa pessoa no presencial, mas ter essa pessoa no nosso coração e na nossa lembrança, né? E aí a compartilhamento de sentimentos, como a gente falou, e a questão dos rituais. Eu acho que eu vou passar, deixa eu ver, nós vamos falar sobre adolescente. Próximo. A questão da escola, né? Acho que a gente falou também. Próximo. Nós falamos sobre adolescência também, né? Então, lembrar que a gente vai, com o adolescente, né? A gente vai lidar com a questão do luto, vai ser uma questão muito importante. Claro que os adolescentes sim lutam, né? A gente vai ter que lidar com um grande número de mortes, a gente vai falar, já falou sobre isso e vai falar. Próximo. Então, a questão do luto, né? Acho que dá para passar, Esther. Isso a gente já falou. Falou. Bom, para lidar com as perdas, né? Acho que
vamos ver o próximo. Eu cheguei a passar isso para vocês na aula passada? Não. Bom, fazendo uma relação, e eu vou terminar com isso, né, porque nós já estamos chegando no final, né? Nós falamos sobre as perdas no processo do envelhecimento, então nós já estamos sabendo que as perdas no processo do envelhecimento, elas se vinculam à questão do luto, né? Nós estamos falando de luto, mesmo que não tenha doença e mesmo que não tenha morte, porque nós estamos perdendo situações significativas da vida, né? Em alguns casos do trabalho, como a gente falou, né? Agora, uma coisa importante da gente discutir é que a velhice é um período em que vão acontecer muitos lutos, né? Então, é uma fase da vida em que nós vamos ter que trabalhar com a questão do luto, tanto no sentido, né, como nós estamos falando, de estar com pessoas idosas e permitir que se fale sobre as mortes, sobre as perdas, sobre os sentimentos, né? E vocês viram que daí, por exemplo, não falar sobre luto numa instituição de longa permanência para idosos é um absurdo, né? Porque muitas mortes estão sendo vividas e aí nós vamos considerar todas essas questões que são importantes, né? Então, nós vamos discutir na aula sobre suicídio o quanto, por exemplo, as pessoas idosas estão indo para o suicídio, né? E estão vivendo esse tipo de processos, mas muitas vezes estão vivendo mortes lentas com sofrimento. Então, você tem idosos acompanhando idosos, né? A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas aí você tem, por exemplo, o filme Amor, né? Ele traz, por exemplo, a situação de um idoso cuidando da sua esposa idosa, né, lidando com seus próprios processos de perda, com os processos de perda dela, né, num processo de muito sofrimento. Essa é uma situação que acontece, claro, hoje em dia até com mais frequência, né, porque está havendo um prolongamento do processo de vida e também do processo de adoecimento, né? Então, essa é uma situação que nós vamos falar na próxima aula sobre o luto antecipatório, que é lidar com as perdas do próprio adoecimento. Então, aquela pessoa, e vocês vendo o filme, vocês vão ver como a senhora vai percebendo a sua decadência e as suas próprias perdas, e o marido que acompanha, que é o cuidador, né? Então, isso é uma característica bastante presente no processo de luto de idosos, né? Muitos têm problemas psiquiátricos, talvez uma das questões mais importantes de estudo hoje é a questão da demência, como que a demência afeta pessoas idosas, e aí nós temos um processo de perda de si, né, que é muito importante da gente considerar e da gente discutir, né? A questão de ter relacionamentos conflitivos, né? Então, com o envelhecimento, essas questões podem aparecer e são bastante complicadas, né? Às vezes com dificuldades muito grandes de comunicação, principalmente quando tem processos de adoecimento e tal, que são bem difíceis, né? Uma das coisas que talvez é muito, muito, muito complicada no processo de luto é falta de rede de apoio. Então, entre idosos, isso acontece com muita frequência. O idoso que não tem família concretamente, ou a família está distante por várias razões, né? E isso na pandemia ficou muito forte, né? Então, isso ainda é uma coisa que eu quero entender, estudar melhor, né? Como é que fica um processo de luto quando você não tem com quem conversar e você não tem quem cuide e você fica com esse processo dentro de si, porque existe uma questão da comunicação, da alteridade importante no processo de luto, de legitimação dos sentimentos. A fala ajuda a elaborar muitas questões, por isso é importante. Quando você está sozinho, isolado, isso fica muito difícil, né? Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Deixa eu ver qual que é o próximo.
Tá, aqui a gente vai entrar num novo assunto, então isso eu vou deixar para a próxima semana, o luto antecipatório, tá? E aí, queridos alunos, você já tem alguma ideia sobre luto? Tem questões? Alguém fala, Giovana? Alguns tipos de psicopatologias, como por exemplo, sei lá, um cenário de uma paranoia que a pessoa não vai acreditar realmente não vai acreditar que houve uma morte, pode ser um complicador? Como lidar com essa situação? Se a pessoa não acredita que a morte aconteceu, é isso que você perguntou? Você falou em paranoia. Por exemplo, uma pessoa que acha que tá tendo uma conspiração, que na verdade a outra pessoa não morreu, que houve algum processo nesse sentido. Então, uma das tarefas principais do luto, já o Freud dizia isso, é realizar que uma perda aconteceu, né? Talvez no início do processo tenha aquela história, mas será que aconteceu mesmo? Não, isso é um sonho, não é verdade, não aconteceu e tal. O que acontece com muitas pessoas que, sei lá, a gente poderia pensar um processo de negação, às vezes um processo de proteção ao próprio organismo, ao próprio ego, porque a dor da ruptura e tal é tão intolerável. Então, isso pode ser um processo, de novo, com todas as aspas, normal, ou vamos dizer, não normal, mas talvez um processo que possa acontecer, que se justificaria como um sistema de proteção, né, para essa situação tão dolorosa e tão difícil, né? Agora, se isso persiste por muito tempo, a gente vai ter que descobrir o que aconteceu de fato, o que está acontecendo com esta pessoa, né? Que não consegue acreditar em algo que de fato aconteceu. E aí talvez a gente precise entrar, porque a gente vai assegurando, né? Você vai reassegurando e a pessoa vai tomando contato que a pessoa não está lá de fato, né? Ela pode até se iludir, não, ele vai voltar, eu vou manter as coisas como elas estavam. E esse é um jeito da pessoa de ter uma ideia de que a pessoa está viva. Eu vou colocar um retrato em cima do travesseiro, um boneco, alguma coisa e tal, né? Mas isso, com o tempo, vai se desvanecendo e a realidade da perda vai se tornando cada vez mais efetiva e mais concreta. Se a pessoa não conseguir fazer esse passo ou esse caminho, a gente pode estar, de fato, com alguma situação que precisa ser considerada, né? O que mais? Tudo bem, gente? Está tudo tranquilo? Do texto que vocês leram do livro, tem alguma coisa que ficou em dúvida? Porque a aula eu mudei um pouquinho, né? Tranquilo. Tá bom, gente. Então, é o seguinte, na próxima aula a gente continua, então, né? A gente vai falar do luto antecipatório, nós vamos falar do luto não reconhecido, nós vamos falar do luto complicado, do luto coletivo, né? Vamos falar de várias coisas sobre isso e vamos falar um pouco da pandemia também, tá? Porque talvez o que aconteceu na pandemia é que ela balançou aquilo que a gente tinha mais ou menos de acordo com coisas que tinham que acontecer. Então, a presença de pessoas, o fato de poder conversar, de poder compartilhar, os rituais que foram todos bagunçados com a questão da pandemia e tal. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também sobre possíveis propostas de acompanhamento de pessoas enlutadas, né? E aí como profissionais, né? Como
atendimentos de psicoeducação, atendimentos de plantão psicológico, de aconselhamento, enfim, e de psicoterapia. Né? Vão pensando nas questões que vocês têm, nas dúvidas e tal, tá? E aí a gente vai pensando junto. Também eu imagino que muitos de vocês vão escolher luto como tema do seu trabalho, né? Então, se for o caso, também vejam questões que vocês têm, embora a gente tenha, possivelmente, no dia 20, um encontro sobre trabalho. Tá? Então, mais ou menos, se organizem em agenda, quem não tem tema, quem tem tema. Eu vi que muitos de vocês, alguns de vocês estão procurando grupo, não sei se vocês já se ajeitaram, né? Isso é uma coisa que a gente pode também desdobrar no dia 20. Tema, grupo, enfim, como é que vocês querem operar. E vão se preparando, porque a gente vai ter aulas super interessantes. Eu adoro, gente, eu vou só terminar com isso. Eu adoro sadicar, quer dizer, ser sádica com os meus orientandos queridos. E a bola da vez chama-se Esther, né? E a Esther vai dar uma super aula ou 2 super aulas para nós. Mas vai ser legal mesmo, gente. Independente do meu sadismo, eu confio muito. Tá bom? Então é isso, gente. Se nada mais houver. Gente, eu não desisti ainda, mas juro que eu procurei por todas as vias esse documentário do GNT, que passou, sei lá eu em que época, e eu não consigo, colocando os termos ritos de passagem, ritos de luto, GNT, não consigo chegar nesse documentário. Eu acho que não é possível que ele tenha se perdido. Né? Mas caso algum de vocês tenha a genialidade de encontrar esse material e tal, me avisa ou avisa no grupo de WhatsApp e tal, que a gente tenta passar, tá bom? Eu perguntei para a Jussara, ela também não tem, e olha, dediquei, olhei várias vezes, mas eu posso estar procurando de forma inadequada, tá? É muito bom. Daria muito pano para manga para a gente ver como, por exemplo, o luto é uma questão vinculada à cultura, né? Tem que ter um contexto cultural e tal, onde acontece esse luto, além das questões próprias e singulares que eu discuti aqui. Né? Então, seria bem legal, né, se a gente conseguisse encontrar. Senão, eu fico devendo para vocês. E quando voltar ao presencial no ano que vem, a gente combina, quando passar para a próxima turma, de vocês assistirem também. Se bem que a Jussara me disse que está uma porcaria, né? Que ele está todo cheio de... A gente tentou fazer um acerto dele em DVD, porque ele estava em VHS, né? Que era aquele sistema anterior, e gravado da TV direto, né? Então... Eventualmente daria para mandar um mensageiro no IP buscar, não dá não, Júlia? Oi? Eventualmente daria para mandar um mensageiro no Instituto. Mas eu não tenho aparelho de DVD aqui, eu não tenho como passar. Tá. Porque você comentou que tinha, né, a mídia gravada. Tem DVD, eu não tenho nem pendrive, mas talvez até desse, não sei. Vamos ver. Mas eu ainda tenho fé que vocês, universitários, que sempre ajudam, né, que vocês possam encontrar. E quem encontrar, a gente vai ganhar tanta estrela no trabalho final que eu não sei nem onde colocar as tantas estrelas que vocês vão receber. Tá bom? Então é isso, gente. Até a semana que vem. Um bom feriado para vocês. Descansem, né? E até a próxima. Deixa eu fechar a gravação. Obrigada para quem avisou da gravação.